quase tudo que você quiser ensinar na sala de aula, você pode ensinar. Assim, vamos respeitar as diversidades culturais, étnicas, só tirou a diversidade. Eu até fiz questão de de, gênero, antes de né? dar a minha adesão, pedir um parecer para a consultoria de educação da casa, que tem a mesma leitura minha. Que você, como o próprio Plano Nacional e a própria Base Nacional Curricular fazem referências expressas à necessidade de complementação dos conteúdos em virtude da realidade local, você dizer que só o que está expressamente previsto lá retira essa liberdade. O vereador Fernando Borges até tem uma ponderação interessante. Ele entende que isso não se aplica, essa restrição que ele escreveu, não se aplicaria à parte diversificada do currículo, que seria onde estariam as questões de ordem cultural. E, portanto, não estaria havendo engessamento, porque todas as questões de realidade local poderiam entrar pelo viés da lógica cultural. O que, para mim, se ele queria impedir a discussão de gênero, por essa leitura dele, a opção dele foi muito ruim, porque se ele entende que toda a realidade local pode entrar pela lógica cultural, a ideologia de gênero também pode entrar pela base cultural. Então, se ele entender que a parte diversificada, quando diz temas culturais e regionais podem ser tratados independentemente de previsão expressa, e que isso embarcaria toda a discussão da história local, também poderia alguém dizer, não, mas também é uma questão de cultura local, a questão da ideologia de gênero. Numa cidade cosmopolita, como são as capitais nacionais, se você pegasse uma cidade pequenininha, você fala ideologia de gênero, não faz parte da cultura local. Mas aqui dá para muita gente brigar, dizendo que faz, que você tem vários movimentos culturais na cidade, que tem base LGBT, e aí você vai voltar a ter o tema incluído. Aí nós vamos ter uma outra briga. Então, eu acho que, falei até para o Fernando, que essa foi a explicação que ele deu depois que eu questionei. Então eu falei, tudo bem, né? Você está tentando me explicar por que é que eu concordo, mas eu não consigo ter conforto para votar a favor desse projeto por esses dois motivos. Acho que escolheram um instrumento errado, acho que a lei é muito mais própria, a lei ordinária é muito mais própria do que a lei orgânica para isso, e eu não gosto de atrair o plano para cá, porque eu acho que isso vai engessar os nossos Porque, por exemplo, que nem eu li para você, no caput do artigo 158 está falando sobre a promoção da educação curricular, né? E aí os incisos vai tratando como que vai se dar essa promoção. Aí colocar um parágrafo nesse artigo falando que precisa ter uma consonância com o Plano Nacional de Educação e, portanto, e consequentemente, deve ser retirado qualquer promoção à ideologização de gênero. Você não acha que seria? Porque só está mantendo. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. O meu problema é por que nós estamos tratando disso na lei orgânica, gente? Você acha que teria que fazer uma lei ordinária para... Como já existe, na verdade, o projeto da Escola Sem Partido. Mas isso que eu ia te perguntar também. Você acha que se for aprovado a Escola Sem Partido, ele fica? Porque depois que o STF barrou... A decisão do STF foi sobre uma das propostas estaduais, né? Eles são um pouco diferentes. Eu, por exemplo, eu não votaria jamais a favor do projeto federal do Escola Sem Partido. Aquela criação do mecanismo de denúncia, tem uma delação premiada prevista lá, para o aluno denunciar o professor e tal, e acionar o Ministério Público contra o professor. Isso é uma lógica de polícia dentro de sala de aula que não combina comigo. Agora, a forma como ela veio para os municípios não me incomoda. Agora, eu tenho que ser sincero, Nicolas, já falei isso várias vezes. Eu não sou militante da discussão da ideologia de gênero. Ela me incomoda porque eu acho que essa decisão é da família. Agora, eu não moveria a estrutura legislativa para tratar só disso. Eu gosto mais do Escola Sem Partido por isso, porque ele trata de outros temas também. Assim, quando a gente faz de um tema uma cruzada... Porque eu tenho receio, assim, da Escola Sem Partido, ela não tem terreno para permanecer, sabe? É possível, mas eu vou te dizer o seguinte, o que tem para combater a Escola Sem Partido, que é a discussão da liberdade de cátedra, serve para combater a pelo também. Então, assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco.
os agressores da escola sem partido na lógica da constitucionalidade, que dizem que ela seria inconstitucional porque ela agrediria o direito de cátedra, o direito de ensinar, como eles gostam de falar, teriam o mesmo tipo de argumento contra a alteração da pena, que está submetida ao mesmo controle de constitucionalidade. Então, eu entendo o seu medo, mas é um medo que bate nos dois. Eu acho que esse daqui tem um desfavor, no caso dele, que é o fato dele estar mexendo na lei estruturante do município. Não devia estar mexendo na lei estruturante do município. A lei estruturante não é para esse tipo de discussão. Seria como a gente fazer uma emenda constitucional para falar da escola sem partido, para falar da ideologia de gênero. Não é o ambiente adequado para esse tipo de discussão. Porque se a gente for fazer, se tudo for ter que ganhar caráter estruturante para a gente poder discutir, não sobra nada. Mas você acha que no âmbito municipal o PL 274 ele já tem uma possibilidade maior de... Eu acho que ele tem boas possibilidades de aprovação. A questão é se a Câmara está disposta a comprar a confusão. Quem que foi que soltou a nota falando de inconstitucionalidade? O Gabriel falou, a Áurea mas falou. Mas o Instituto mesmo? Não, o Ministério Público falou o tempo todo, né? O MP soltou nesse projeto aqui também, ele falou sobre esse projeto, falou sobre a apelo também. Falou? Está tendo juntado no processo. Dizendo que a apelo é inconstitucional. Mas aí, essa é a opinião do Ministério Público, sinceramente. A última vez eu até respondi, não sei o que foi que o Ministério Público perguntou aqui. Até o que eles estavam questionando era um outro projeto de lei, no qual eu até concordo com eles, mas o Ministério Público tem que entender que ele não é convidado a participar do processo legislativo como se a opinião dele fosse decisiva para os votos. Se realmente for inconstitucional, quem declara isso é o judiciário, ele que entre com a ação, se ele quiser, para pedir a declaração da inconstitucionalidade, mas nem poder para tomar essa decisão ele tem. Mas teve manifestação do Ministério Público nos dois casos, tanto no caso da escola sem partido quanto no caso da apelo 3. Usando o mesmo argumento. Eu discordo um pouco, porque eu acho que não é o mesmo argumento. Eu acho que nós temos. Eu tendo a achar que nós temos um problema de constitucionalidade na apelo 3, originária, gravíssimo, mas eu não vejo o mesmo problema lá no PL da escola sem partido. Apesar de eu ter emendado o PL da escola sem partido em 2 pontos, que é o artigo 2º e o artigo dos cartazes. Eu não gosto de cartaz, mas é uma questão pessoal minha. Eu tenho horror a cartaz. Eu acho que cartaz não resolve nada. O Miguel Najib ele sugere para a questão da fiscalização. É porque ele fala que é uma forma de levar o conhecimento do aluno que não sabe dos direitos dele, é a informação. Só que eu brinco que assim, a minha implicância com cartaz começa com que ele não entra no elevador sem verificar se ele se encontra no andar. Então assim, eu brinco até que esse cartaz serve para a pessoa entrar, porque a pessoa distrai a linha do cartaz e entra sem olhar se o elevador está no andar. Tinha uma proposta aqui na Câmara, não entra em caso de incêndio também. Assim, eu não consigo acreditar que hoje nós votamos na comissão de manhã uma proposta para ter uma placa em braille e em escrita comum da presença de botão de emergência em escada rolante. Eu até fiquei questionando. Foi, tá aí rodando. Eu até questionei, falei, como é que o SEG faz a leitura em braille dessa placa? Porque essa placa vai ficar colada na escada rolante. Então o SEG, com todo o desafio de estar na escada rolante, ele ainda tem que conseguir ler uma placa em braille e que não diz para ele onde está o botão, né? O processo legislativo com umas coisas assim. Então, mas eu acho que hoje nós temos sim, existe quórum para aprovação do PL da escola sem partido. O que eu não sei se existe é disposição legislativa para comprar o problema. Porque a atração de atenção é tão grande e aqui não gostam muito de atenção. Né? Então, a Câmara prefere passar em branco. O PL ainda está na sua comissão de direitos humanos? Não, ele já está pronto para ser colocado em plenário. Na direitos humanos, o que aconteceu? Eu perdi. Né? O relatório foi o relatório vencedor foi da vereadora Áurea Carolina. Então está indo com... Está indo com parecer. Não, isso não muda nada no termo de decisão. Ele está recebendo... Ele teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Justiça, pareceres contrários da Comissão de Educação e da Comissão de Direitos Humanos. E a administração pública no passado? Eu não lembro como é que foi lá na administração pública. Era o Pedro Bueno, relator, né? Não lembro como é que ficou lá. Mas já acabou lá também. Ele está pronto para ser incluído em pauta. Mas não vai, viu? Nem agora, nem no mês que vem. Do mesmo jeito que eu acho que a pena não vai.
Pelo menos não vai ter eleição aqui esse ano, né? Porque lá no Assembleia não tá botando é nada. Até os próximos mandatos. Mas não tem eleição, mas tem 23 candidatos, né, a deputado. 23. Dos 41. Já confirmados, fora um ou outro então, que então esse ano vai ficar paradão aqui também. não estou com grandes expectativas, não. Agora, outra coisa que eu pensei também. Você conhece o Procurador Regional da República, o Guilherme Sheldon? Sei quem é, já vi ele falando uma vez, mas nunca estive com ele, não. Ele se especializou em segurança pública e aí dentro de segurança pública ele resolveu atuar na questão da prevenção da violência e criminalidade infanto-juvenil. E aí nesse âmbito ele estudou muito sobre ideologia de gênero, estudou muito sobre os danos, né, do ensino da ideologia de gênero dentro das escolas, a questão da pornografia também, né, como que a pornografia é dada dentro da sala de aula de uma forma descarada por meio da ideologia de gênero. E aí ele bolou um projeto de lei para, que nem o Miguel Najib fez com a Escola Sem Partido, né, para quem quiser colocar dentro das suas câmaras ou assembleias, etc. Eu não cheguei a ler tudo ainda. O PL chama Infância Sem Pornografia. Esse PL é um PL que o Fernando Borja trouxe para cá, não foi? Trouxe? Eu tenho a impressão que ele trouxe esse PL para cá. Que eu saiba que em Minas Gerais ele estava só em Juiz de Fora. Quase assim, né? Sempre quando eu tenho um PL do Fernando Borja sobre infância sem pornografia, falando de limitação de uso de material na escola, que quisesse fazer referência a conteúdo pornográfico. Tenho a impressão que já foi até a votação no YouTube. Tenho a impressão, Nicolas, que esse projeto já está aqui. Tenho a impressão, inclusive, que eu votei contra o projeto. Mas, que o pessoal brincou lá embaixo, eles confundiram o projeto e chamaram ele de Lei da Chibata, mas não é, eles misturaram os projetos do Fernando. Eu acho que não, viu? Eu botei aqui. Alô? 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 Mas eu posso tentar achar depois, porque é um sobre pornografia na escola, não é? Então, Eu tenho a impressão que é. Sobre pornografia na escola, sobre a questão da educação primária da família, subsidiária do Estado, aborda muito essa questão. Eu tenho a sensação de que esse projeto já está em tramitação na casa pelas mãos do vereador Fernando Borja. Pelo 3... Não, né? Não, pelo 3 é essa daí. Esse aí. O Jair de Gregório teve uma audiência que o Jair de Gregório falou que o Pelo 3 defende a infância.